pessoal! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre projetos de chapa metálica. O ZW3D possui um ambiente integrado e apropriado para a criação de projetos de chapa metálica. Neste ambiente nós podemos criar os perfis das chapas, aplicar extrusão, definir raio de dobra, ângulo de dobra e também fazer a planificação. Então vamos dar uma olhada no ambiente de chapa dobrada e verificar algumas opções de projeto. Aqui no ZW3D eu vou criar então um novo arquivo, um arquivo de peça, porém eu vou trabalhar com um ambiente aqui de chapa dobrada, então eu vou selecionar a aba de chapa dobrada e vou criar um esboço. Inicialmente eu vou criar aqui uma chapa principal, que seria a minha base, então eu vou criar um retângulo. Vou adicionar aqui as dimensões de 50 mm por 100 mm. E aqui no ambiente de chapa dobrada eu vou utilizar a ferramenta de extrusão. Essa ferramenta de extrusão vai permitir que eu aplique a espessura da minha chapa. E a partir daqui o ZW3D entende que este objeto não é apenas um sólido simples. Ele é uma peça com um perfil e características de chapa dobrada. Tanto que ele criou aqui para a gente essa pasta chamada chapa quinada. E dentro da chapa quinada nós temos as informações ali, por exemplo, do contorno da nossa peça. Eu vou criar aqui agora as configurações, e os perfis de dobra da minha peça. Inicialmente eu vou começar aqui com as ferramentas de flange. Então nós temos aqui alguns tipos de flange. Vou mostrar duas opções, a flange parcial e a flange completa. A flange completa, como o nome já diz, quando nós clicamos em alguma aresta da nossa peça, ele já executa a dobra, permitindo que eu controle o comprimento dessa dobra, ângulo, informações do raio da dobra. Então, aqui eu tenho 5 mm de raio, eu vou alterar para 1. E eu consigo também configurar as referências em relação à dobra. Por exemplo, as medidas aqui que seriam referentes ao comprimento, eles estão partindo inicialmente aqui do final da dobra, Eu posso mudar a referência e falar para ele considerar a base da peça com a medida de 20 mm. A mesma coisa no momento em que eu vou configurar o comprimento dessa dobra. Ele está considerando aqui que além daquela medida de 50 mm, ele adicionou o raio da dobra, porém eu posso mudar a referência e jogar essas medidas aqui todas para dentro da minha peça, e ele vai manter os 50 mm ali de comprimento. Eu consigo também, eventualmente, mudar as informações aqui da dobra, de dobra simples para uma dobra em S, por exemplo. E controlar também o ângulo e esse segundo raio. Se eu precisar criar mais um perfil de dobra, basta vir aqui no campo de arestas, clicar em uma nova aresta e ele adiciona uma nova dobra com a mesma configuração. Também é possível fechar os cantos. Vindo aqui nas opções de cantos, tem a opção fechar canto e o ZW3D automaticamente une os cantos, deixando apenas o gap ou o espaço ali configurado pelo recurso. A flange parcial funciona praticamente da mesma forma da flange completa, porém ela permite que eu insira, por exemplo, informações de início e de final dessa flange. Por exemplo, aqui ele está com 10 mm no início e 10 mm no final, criando assim esse espaço aqui no início e no final da aresta. As outras opções são muito parecidas. A diferença é que, como eu estou trabalhando agora com uma flange parcial, ele já inseriu também aqui as opções de alívio no canto, onde eu posso também escolher entre alívio arredondado, alívio retangular, alívio esticado ou nenhum.
Eu vou mudar aqui a altura da minha flange, vou deixar com 20 milímetros também. E vou aplicar. Então essa daqui é a nossa flange parcial. Eu vou mostrar aqui agora a flange com perfil. A flange com perfil, ela funciona também praticamente da mesma forma. A diferença é que a flange com perfil permite que você crie um sketch para definir a parede dessa flange. Então eu vou configurar aqui a altura da parede com 20 milímetros. E vou clicar aqui em editar perfil para que ele abra o sketch dessa parede. E aqui eu posso então criar um novo perfil e aplicar as dimensões como se eu estivesse desenhando uma peça para fazer uma extrusão. Então eu vou criar um círculo aqui e outros círculos aqui neste ponto e aplicar um fillet. O fillet está muito grande. Ok? Alterei ali o perfil da parede, saio do esboço e a minha flange terá esse perfil que eu acabei de desenhar. Se eu voltar aqui agora para a minha árvore de projetos e verificar essa pasta de chapa queimada que ele criou, automaticamente o ZW3D vai mostrar aqui para mim o perfil dessa chapa planificada e o perfil também de corte dessa chapa, com todas as medidas, as dobras, as linhas de dobra e os perfis de corte. Normalmente o cliente precisa enviar esse perfil de corte para a máquina de corte. Então é muito simples. É só você clicar com o botão direito nesse arquivo, escolher a opção de exportar DWG DXF. Eu vou salvar ele aqui como chapa. E aqui no filtro de exportação eu vou escolher algumas opções para que ele não envie as linhas de dobra, os textos e as dimensões. A máquina de corte precisa somente das linhas do contorno da peça. Então eu consigo marcar as opções aqui no filtro, vou clicar em OK, salvar como DXF, né? E aqui no ZWCAD eu vou abrir esse arquivo para nós verificarmos aqui o perfil. Então eu tenho aqui o arquivo que eu acabei de criar, chamado chapa. E seria esse arquivo aqui que a máquina vai ver para executar o corte. Ok? Voltando aqui para o ZW3D, eu vou mostrar aqui agora as opções de planificação. Então aqui, mais para o lado direito aqui da barra de ferramentas, nós temos a opção de desdobrar. Clicando nessa opção, basta selecionar a peça e confirmar. Ele planifica a nossa peça. Você pode também, eventualmente, executar a planificação somente de uma dobra. Então é só você selecionar novamente a opção de desdobrar, selecionar a peça. Eu vou selecionar aqui uma face de referência e vou selecionar a dobra que eu quero planificar. E pronto. Ele planificou somente aquela dobra. O ZW3D também consegue executar a dobra da sua peça. Então nesse exemplo aqui eu desdobrei toda a minha peça e eu posso, por exemplo, executar um sketch aqui, criar um sketch na região de dobra. Então eu vou criar aqui um perfil. Este perfil eu vou fazer aqui um corte nele, né? Eu vou indicar que eu vou fazer isso removendo o material. Beleza? E agora eu vou usar novamente a ferramenta de dobrar. O ZW3D consegue memorizar as regiões de dobra, basta você selecionar a peça, confirmar e ele executa a dobra novamente.
Eu vou mostrar aqui para vocês agora uma outra forma de você criar uma chapa dobrada, modelando ela utilizando o perfil lateral. Então eu vou criar um arquivo novo. Vou criar um esboço. E eu vou desenhar aqui um perfil como se fosse o número 2. Tá? Usar a ferramenta de linha, de desenhar. Vou alternar para um arco tangente. Ok. Vou aplicar um arco. E esse aqui será o perfil da minha chapa, olhando ela de lado. Agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou utilizar uma outra ferramenta de extrusão. Essa ferramenta de extrusão permite que eu aplique a espessura da minha chapa. Então eu tenho aqui a espessura, 1 milímetro, 2 milímetros, 3, né? E a largura. Então eu coloquei aqui uma extrusão simétrica com valor de 25 milímetros, ou seja, ela tem 50 milímetros de largura. O legal é que aqui ele já utiliza os raios de dobra diretamente do perfil que eu desenhei. Agora eu vou executar um corte novamente aqui nessa parte onde eu tenho as dobras, né? Então normalmente os cortes eles são realizados com a chapa plana para depois você dobrar a chapa. Só que o ZW3D possui um recurso chamado corte normal. Esse corte normal ele é apropriado para você fazer no perfil da peça ainda dobrada, porém o ZW3D vai entender que esse corte foi executado com a peça plana sem a necessidade de você planificar ela aqui no ZW3D. Como que funciona isso? Eu vou criar um esboço, vou criar um perfil parecido com o que eu criei anteriormente. E este perfil eu vou utilizar como um corte. Então eu vou vir aqui, corte normal, vou selecionar ele aqui. Eu quero que ele seja passante, mas eu quero que ele inicie também um pouco mais para trás para não pegar essa região aqui da frente. E vou clicar em OK. Repare que o ZW3D realizou um corte reto visualmente, porém o efeito gerado na peça é um efeito como se ela tivesse sido cortada ainda no estado plano dela. Então vamos dar uma olhada aqui, ó, na vista de seção. Eu vou colocar aqui corte neste ponto. E nós podemos verificar as paredes desse corte. Apesar de eu ter feito um corte reto visualmente ali na interface, veja que o efeito do corte acompanhou as características da dobra da peça, que é o que realmente vai acontecer quando você cria um corte plano e você dobra a peça posteriormente. Então vejam, pessoal, que o ambiente de projetos de chapa do ZW3D é um ambiente muito amigável, é muito fácil você criar os seus projetos, muito fácil você gerenciar os projetos, criar os perfis dobrados, fazer planificação. O ZW3D tem diversas outras ferramentas de chapa dobrada que nós vamos mostrar nos próximos vídeos, mas por enquanto nesse vídeo aqui são essas informações que eu gostaria de passar. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço aí pelo tempo de vocês e até o próximo vídeo.